gosto só uso de azeite abaixo de de altitude. 0,2% de acidez. A Azeite, maior para mim, azeitona, tem que aí ser sim é bom pra mim. prensa E eu frio. compro azeite. E se for de Azeite tem que azeitonas ser bem pretas, clarinho pra mim, bem muito clarinho. melhor. Tintim, as dúvidas e absurdos do azeite. Então quero que você me leve nessa viagem, que foi longa. Aqui é Alto Pradaná, é longe, mas para chegar no paraíso dizem que tem que caminhar bastante. E além de ter que caminhar, Adilson, olha, a chuva começou. Isso é uma bênção Uma divina. benção. Então mais um brinde. E vamos para a matéria. Herbert, estamos aqui nesse paraíso. Isso aqui é um mar de morros, né? A visão desse lugar é encantadora. Essa sua produção de oliva, e para as pessoas mais leigas, oliva e azeitona é a mesma coisa. Fala para mim, conta para mim um pouco de como você começou nisso aqui. É verdade, nós começamos em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e no lugar de uma reserva florestal muito densa. A gente começou inicialmente plantando as nossas vinhas para consumo próprio, e a gente tinha um grande desejo de ter uma pequena produção de olivas para poder produzir o nosso azeite, um azeite mais familiar. E buscando na região onde a gente não tinha uma área desmatada. E partimos aqui da Maré da Fé, sul de Minas, em busca de uma área já legalmente, ambientalmente autorizada para plantar, e com um certo nível de altitude para que a gente pudesse desfrutar de uma quantidade de horas de frio, que é um indicador técnico para que a oliveira possa produzir durante um ciclo. E a gente acabou parando aqui em Maré da Fé, fronteira com Cristina e outros municípios ao nosso redor. Estamos aqui a 1905 metros de altitude, esse deck, essa vista maravilhosa, onde a gente pode acompanhar aqui algumas variedades da nossa oliveira, que é mãe dos nossos azeites que estão aqui na mesa, próximo a você. É verdade que você é o olival mais alto do mundo, Herbert? Sim. Até o presente momento ninguém se manifestou, né? Buscamos em Salta, mas não achamos nenhum olival. Nós somos o mais alto do mundo. Na Europa, na nossa latitude é tranquilo, mas na Europa, na latitude 30, 50. Então o Brasil, como é um clima que é subtropical, a gente pode desfrutar, nessa latitude de 22 alguma coisa, desfrutar de ondas de frio, horas de frio, e um verão também com uma quantidade de calor considerável para que venha estressar nossos frutos no pé. Ô Herbert, eu estava olhando suas plantas, as suas plantas estão carregadas de frutos, e eu vi em outros olivais que nem produção teve. Você atribui essa beleza, que é muito rico a gente olhar esses frutos no pé, e eu observo que atrás de você tem uma planta de coroneik. Se atribui a essa imensidão, essa qualidade de produção, a altitude que você está, ou alguma outra coisa, já que tem gente aqui perto que não produziu nada? Bruxo, você tocou num assunto muito importante. Na Bíblia tem uma informação que é uma informação que é principal para quem vai plantar oliveira, não só acho que no mundo, mas principalmente no Brasil. Depois que a Arca de Noé, ou seja, depois do dilúvio, as águas estarem baixando, Noé enviou uma pomba, e o primeiro ramo que foi recolhido em terra, logicamente em terras altas, porque como o dilúvio tinha inundado grande parte do mundo daquela região, o último ramo, né, que deu simbologia à esperança e à conexão de novo com Deus, foi o ramo de oliveira. Então, nós estamos aqui numa área, fazendo uma conexão ali geográfica, numa área tão alta quanto o Ararat, vamos dizer assim. Então, buscamos a altitude, que era realmente local, que a gente não teria dificuldade de atingir horas de frio, né, que a oliveira necessitaria para poder dar aquela ativada hormonal, ou gerar reserva de nutrição
e ativar hormonalmente na primavera, em que ela estaria cheia de energia e não teria vegetado no seu inverno, cheia de energia para poder produzir essa quantidade de flor e de fruto que você está observando. Mas a gente vem desfrutando de 3 anos consecutivo de árvores que seriam interrompidos, ciclo sim, ciclo não, a mesma árvore produzindo aí 10, 20, 30 quilos por planta, né, de quantidade de fruto por pé. Lógico, né? Se a gente tiver um problema de manejo, isso possivelmente a gente possa ter alguma quebra de produção. Mas nesses 3 anos, estamos no 4º ciclo, no 4º ano, a gente tem obtido sucesso com frutos com polifenóis, que é a quantidade de antioxidantes agradáveis no líquido. Isso dá resultado de um líquido bom, potente, durável em garrafa, né, herbáceo, frutado. Você fala uma coisa sobre manejo e sobre a Bíblia e Noé, e todo mundo sabe que em todas as aulas que eu falo, eu sempre estou incluindo alguma coisa bíblica. Eu já fiquei feliz da gente estar falando aqui e atrás de você está esse pé de coroneik lindíssimo, que é a azeitona da minha predileção, do meu coração. Eu amo esse azeite. Mas me explica uma coisa sobre o manejo, Herbert. Eu observo que em vários locais, a parte interna da oliveira, ela está mais raleada, as pessoas tiram ou podam. Aqui, você tem um manejo, eu podia dizer que é adensado. E eu não vi fungo, eu não vi doença, eu não vi nada. Se atribui ao quê? À altitude, ao vento que sopra aqui, aqui, que tudo aqui parece que está dando certo. Existe o fator cuidado, não tem jeito, porque a gente tem uma umidade considerável aqui. Então aqui nos pés de Deus ou na barba de Deus, as nuvens aqui passam por essas oliveiras. Tem dia de sol aqui que está 27 graus, aqui 26, sol quente aqui o verão, e depois de 3 horas de sol vem uma névoa aqui, para uma névoa aqui e estaciona. Então o risco de doença é muito grande, doenças de antracnose e outras doenças fúngicas. É o cuidado de manejo, só que aqui venta muito, né? Isso facilita realizar uma secagem das folhas, da folhagem da parte interna. Lógico, a gente está com 4 anos de plantas, a gente fez uma poda inicial e agora a gente vai começar a fazer uma poda de correção. As plantas a partir de 1.800 metros elas não crescem muito, você vai reparar quando a gente estiver fazendo um passeio no olival, os troncos são, os DAPs, que são os troncos de diâmetro, são mais robustos e a planta deveria estar com 3 metros, está com 1,80 m, 1,5 m. As plantas que estão a 1.700 metros, você vai ver lá embaixo que estão plantas com 3 metros já de altura, 2,80 m e plantas aqui com 1,5 m, no mesmo tempo de plantio. Então o vento faz com que ela tenha uma inteligência aí é uma inteligência fisiológica de, opa, se eu crescer muito, tem que ter mais raiz, e se eu crescer muito, o risco de eu tombar é grande. Então a planta já reconhece isso, ela fica um bonsai aqui nesse topo. O vento ajuda, colabora para secar a folhagem, é um vento frio, ajuda também, colabora para poder manter essa quantidade de hormônio travada no período do inverno, e isso facilita também na hora da minha colheita. Eu preciso de uma árvore pequena, uma árvore vegetando muito, eu vou começar a densá-la. Então eu estou com um distanciamento aqui 7 por 7 de uma árvore para outra, e tem uma árvore aqui que com certeza vai estar com 10 anos, ela não vai estar tão alta. Lá embaixo eu vou sofrer um pouco, de 1.700 metros, vou ter que fazer podas mais agressivas. Mas a altitude aqui, esse paraíso favoreceu, e eu não tenho neve aqui, e nem geada, acontece no inverno, aqui é uma inversão térmica. No inverno lá, a parte mais baixa, 1.600, 1.500 metros aqui não vale, está menos 5, aqui está 3 graus 2. E o sol vem raiando e a temperatura sobe lá na parte mais úmida. Isso é bom para a planta, porque gera nas partes mais baixas uma quantidade de frio que faltou esse ano, porém a umidade também complica, porque você tem risco de antracnose e outras doenças no fruto, que você não viu aqui. Então, Herbert, você já falou, eu falei que esse azeite é o azeite do meu coração e eu tô vendo ele ali. E nós estamos em Minas e falando como mineiro, minha boca já virou um corgo, tá cheia d'água para experimentar esse coroneik. Mas antes da gente provar ele, parece uma pergunta óbvia, mas para muita gente não é. Por que você resolveu pôr o nome de Mantiqueira? Dá para você explicar? Luz, nós temos uma outra propriedade, Santo Antônio do Pinhal, que é a Vinícola Essenza. E estamos em Minas Gerais. Como o terroir e o manejo é maior volume do que Santo Antônio do Pinhal, e queríamos homenagear a Mantiqueira, né, para não criar um terroir Essenza, e já existe a Mantiqui, e o nome é Mantiqueira, o nome indígena, e o ar dá característica de chuva,
eu não preciso de chuva aqui no verão, eu já tenho água demais. Saquei o ar que dá a ideia de chuva e deixei o mantiqui da ideia da montanha, né? Então não tem montanha que chora, só tem montanha. E um cara com o carro dá uma ideia de grego ali e tal, então ficou. Muito A ideia foi boa tirar o ar para sacada, cara. sanear a água. Já tem muita água. Os anos que são El Ninho, Laninha, que são termos técnicos da meteorologia, né? Quando é El Ninho nos ajuda muito, que chove muito no sul e aqui não chove quase nada. Então, estamos na zona hora, estamos num período neutro aqui em 2025, 2024. Também vamos ter uma safra boa, né, da nossa uva e do nosso azeite, também por questões de menos água na planta. Isso complica, não estamos na Europa, estamos no Brasil e na mantiqueira. Então, esse é um desafio muito grande. A ideia foi homenagear a mantiqueira. Vou falar isso só para as pessoas entenderem que o azeite, ele fica caro ou ele sobe de preço quando a Espanha produz pouco. Dá um plá para a gente. Que importância a Espanha tem mundialmente para o azeite? E por que o azeite sobe, às vezes abaixa um pouco, e para as pessoas entenderem que azeite é uma gordura que nunca será barata, porque não tem produção suficiente. Dá para você falar isso sobre a Espanha? Excelente colocação, Bruce, porque o fruto da azeitona, né, realmente é milagroso, né? Os polifenóis, que são a composição química, assim, grosso modo falando, que está na composição da fisiologia do fruto, que é milenar. Deus é muito sábio e compreende a necessidade de um homem que vivia no Oriente, no deserto, precisando dessa quantidade de antioxidantes para poder sobreviver e dar longevidade para ele, além de ser curativo, né? O azeite foi curativo, de lampante, que é o azeite para lamparina, Sim. que é um azeite mais oxidado. Então, ao longo do tempo, lógico, o homem construiu máquinas que conseguiu reduzir essa agressividade da extração e a gente consegue desfrutar hoje, né, desses benefícios. E realmente, a planta ela subiu do Oriente e foi até a Espanha, com a inclusão dos boulos, invasões de árabes ali no sul da Espanha, em territórios que eram muito secos, e foram plantando, e ao longo de muito tempo as plantas foram desenvolvendo e criou-se uma plantação de maneira muito mais extensiva e quase de commodity na planta, né, industrial. Mas durante muitos anos, até porque lá não chove, nunca choveu tanto. A planta demora a crescer lá, então não vegeta tanto quanto a gente aqui. A gente aqui com 2 anos está conseguindo produzir azeite numa planta jovem lá, uma planta demora 5 anos, às vezes até 10. Facilita que a planta não cresce muito, risco de doença é menor, mas demora a desfrutar desse benefício. Mas ao longo de, sei lá, 500, 600 anos, 1000 anos, 1500 anos, a Espanha desfruta disso. Então ela tem uma quantidade de hectares muito extensa na Andaluzia, em outros pontos também, que na Andaluzia, em Portugal também, que Portugal, eu ouvi dizer em Portugal, tive com a família esse ano passado, estão recebendo o prêmio, e os portugueses falando, fornecemos azeite para a Espanha, que estava seca lá, porque a gente tem a água do Douro aqui, e nossas plantas produziram bem. Então, existe uma guerra ali, a Itália compra da Espanha, eles têm fofocas aí que dizem isso aí, né? E, então, ela tem uma quantidade de planta considerável de anos e anos de tradição. Só que ao longo do tempo, essas mudanças climáticas, né, se são ciclos, se é indústria, eu não vou responder, que eu não vou saber responder isso. Mas 2, 3 anos, 4 anos para cá, a Espanha vem sofrendo muito e ao longo desses 3, 4 anos os estoques foram baixando. 40% da produção de óleo, de azeite de oliva no mundo é da Espanha, para atender o mercado externo. Trazendo à Espanha também azeite, óleo também da Grécia. Aconteceu um escambo naquele miolo ali, né? Herbert, eu não consigo esperar mais. Eu vou ter que provar esse Coroneik aqui, porque olha isso. É um espetáculo, viu? Tem 1 ano esse Coroneik que foi produzido. Vamos ver se continua com a mesma sensação sinestésica que você provou. Primeira garrafa do ano passado, eu mandei para você. Sensacional. Mesmo que ele tivesse um pouco mais maduro, eu mesmo não teria coragem de falar nada. Porque essa azeitona, aqui ó, Aí, ó. essa azeitona é do meu coração, cara. A gente nunca vê defeito nos filhos. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Já que falamos disso no azeite, e minha boca tá cheia de aroma, de sabores, Herbert, explica pra gente essa história do azeite extra virgem, virgem, lampante, e o pessoal fica, eu só como azeite com 0,2, com 0,1. Qual a importância? Alguém consegue perceber isso na boca? Essas variações foram melhor identificadas ao longo do processo de engenharia no curso qual nós fizemos, né? Nosso amigo lá, Alessandro, nos forneceu informações
bem refinadas, com a criação de equipamentos que facilitou a extração, né, através da rotação, né, e a separação da pasta com óleo e a separação do líquido, extração do óleo na rotação específica, com lâminas que são utilizadas na hora de triturar o fruto. Isso tudo, essa tecnologia facilitou a empresa química, vamos dizer assim, ou laboratórios, a realizarem análises que foram precisas para dizer, no momento da extração, se engarrafou aquele azeite, ele foi conduzido ao laboratório para que fizesse uma análise de quantidade de razão proporcional entre óleo oleico e impurezas em si, que tem ali partículas, suspensão, caroço, massa, óleos, outros óleos, e existe essa razão proporcional que dá esse indicador de acidez. Pô, excelente, um azeite com acidez baixa, indicou-se que foi colhido rápido, entregue ao lagar rápido, na temperatura ideal. O mestre do lagar, o almazara ou o técnico lá, que é responsável pela extração, ele foi prudente na hora de manter a rotação específica, na lâmina específica, para poder ter um líquido que não aumentasse muito a temperatura na hora de extrair, né? E aí adquiriu-se um fruto saudável, uma acidez elaborada com bastante qualidade. E essa acidez indica que tem uma quantidade de polifenóis naquele fruto também. Ele foi colhido não muito maduro, porque muito maduro o fruto oxida, diferente quando a gente come a manga, tá doce, nossa, que bom. A azeitona ela vai amadurecendo, ela vai perdendo propriedades, né, antioxidantes. Então, isso cria-se essa característica, né, química, em que se você colhe mais prematuro, mais polifenóis, o risco de ter menos água no fruto, melhor processamento, rápido processamento, você pode ter um azeite com acidez maravilhosa. Eu andei colhendo algumas azeitonas aqui para ver se o meu nível de entendimento de fruto estava bom. Agora, explica para gente, por que tem esse estilo de plantação no Brasil? O cara planta arbequina, coroneike, coratina, grápulo, frontoio. Por que essa mistura? Qual a vantagem? Descobrir ao longo do tempo que plantando as plantas de maneira intercaladas, aí, fazendo essa mescla de monovarietais, né, a oliveira começou a gerar flor e flor com rendimento, com fruto, né, não abortava. Né, chama paternocarpia. Paternocarpia acontece também, né, falta de polinização ou um calor intenso, é um termo técnico. Ou seja, descobriram que fazendo esse cruzamento, diferentemente de Grécia, né, que a gente estava falando da coroneike aqui, campos e campos de Grécia. Aí você, pô, mas como? Lá na Europa, você já viajou no período da primavera, quem tem alergia começa a espirrar, na França, ou na Itália, ou na Espanha. A gente não tem isso aqui na Mantiqueira, e creio que nem no Brasil, essa quantidade de flores, assim, a floresta aqui nossa é densa, né? A Mantiqueira é densa. Rio Grande do Sul, né, nem tem tanta floresta, mas existe muito cultivo de commodities lá, de soja, então tudo isso foi modificado ao longo do tempo. E a Europa, ao longo do tempo, ela se recompôs, ou as flores, o microclima ajuda, né? Temos um solo calcário. Você tem lavandas lá na França que são lindas, né, violáceas. Aqui no Brasil tu não consegue isso. O pH daqui é muito baixo, solo muito alumínio e ferro, né? Eu preciso de um pH mais alto, né, mais alcalino. A gente não tem isso no Brasil, grande parte do Brasil tem que ser corrigido. Então a gente não tem essa quantidade de flores aí circulando na atmosfera na nossa primavera. Plantaram-se de maneira intercalada e deu muito certo. Estamos aí, pelo menos no microclima que atenda, em alguns anos que a gente tem calor, no microclima aqui de altitude a gente tem obtido bastante sucesso. Depois da colheita, nós fomos ver os esmagamentos das azeitonas. Aquela azeitona que a gente estava esmagando lá, qual era? E você também pegou e falou assim, a gente vai esmagar no lagar. O que é lagar? Bem, é um termo técnico, né? Frantoio na Itália, Getsemani em Israel, Almazara na Espanha. É um espaço, né, que aqui na Maré da Fé, no Brasil, autorizado e homologado pela Anvisa, MAPA, que recebe os frutos, junto com o mestre de lagar, o nosso Augustinho, Luiz Augusto, recebe os frutos, e esses frutos, né, imediatamente que são colhidos, são levados a esse espaço, é o lugar onde a gente entrega os frutos, ele é lavado, retirado folha, e entregue à máquina para que seja feita a trituração. A nossa máquina é uma máquina compacta, de 100 kg/h, não é um eixo que gira na vertical, ele gira na horizontal, bem simples, que após triturado, alguns minutos de trituração,
a máquina já dá um indicador de que ela pode entrar num processo de centrifugação e fazer a separação entre a pasta é pedaços da polpa, que é na polpa que estão os vacúolos, são as bolsas de óleo, separa a massa do caroço que é triturado junto e do líquido de água que também possui dentro do fruto, né? A fruta é composto de água, tem molécula de água. Fazendo essa separação, numa rotação específica, controlando a temperatura, consegue-se tirar do centro, né, por densidade, isso aí é tudo por densidade. O cientista, engenheiro mecânico, cientista que inventou isso, descobriu que numa rotação X, né, 3.000 e poucas rotações aí por minuto, as densidades, né, massa, água e óleo se separam. E ocorrendo essa separação, que é aí que a gente busca um grande rendimento, né, Bruce? O fruto, tu falou dessa parte do lagar, temos que ter um fruto ali no nível de maturação que a gente queira rendimento, qualidade de boca, nariz, né, e polifenol também. Então, se você deixar, como na Espanha, colher de maneira mais tardia, vamos dizer assim, vai perder a qualidade de polifenol, de aroma. Você disse que o fruto, quando está mais maduro, ele perde um pouco de qualidade. Então, é por isso que tem muito pouco azeite de azeitona preta, e ela é preta porque está madura, é isso? Isso mesmo, Bruce. Ela vai atingindo essa tonalidade mais escura porque a sua polpa vai amadurecendo, né? Vai oxidando. Ela vai perdendo qualidade. Se você pegar um fruto no pé, já maduro com a pele quase colando no caroço, até esse gosto amargo que você sente quando circula a clorofila, quando você morde agora, ele some, ele oxidou. Agora você falou uma coisa, essa azeitoninha aqui, você disse que existe uns saquinhos dentro dela com óleo. É por isso que ela é esmagada? Eu pensei que estava misturado. Ele está separadinho em vacúolos, é isso? Isso, essas bolsas elas estão aí na polpa. Se fizesse um corte. Num frutinho desse tamanho? Num frutinho desse tamanho. E ó, puxa, é interessante pergunta porque a gente tem que analisar o nível de maturação para a gente poder aumentar o rendimento na hora de extrair. E a gente precisa de analisar essa maturação. O que a gente quer? Maturação média, com polifenol médio. E a gente, né, aquela ideia de, poxa, aproximadamente a cada 10 quilos de fruta, aproximadamente 1 litro e pouco, a gente busca sempre esse nirvana aí, de 10 quilos para cada 1 litro e pouquinho, essa é a busca. E nessa pequenininha também tem esses O DNA vacúolos? dela também comporta esses vacúolos também. Agora, me responde uma coisa, por que aqui essa coroneia é tão pequenininha e em outros locais que eu já fui, ela é um pouquinho maior? Eu não sei te responder cientificamente, mas há 3 anos essa coroneia que você degustou aqui, ela não cresce não mais do que 10% do que esse tamanho que você está aí. E dá esse óleo maravilhoso. É o maior rendimento nosso e É até um Grécia pecado também. chamar de óleo, né? Não é. Porque Esse azeite, eu falei em italiano, né? Esse azeite que é produzido dessa coroneia, né? A coroneia é uma fruta de muito rendimento na Grécia. Chega até 20% de produção por 10 quilos de planta. Mais ou menos. pequenininha, mas produz muito. Bruxa. É você, né, Bruxa? É um cara que é pequeno, mas tem alta produtividade, né? É um monte de Você é filho, grego, né? Bruxa. Você é um deus grego, Bruxa. Existe uma brincadeira que todo produtor faz quando o turista vem visitar uma plantação de azeitonas. Aí o cara fala, olha, prova essa azeitona. Esse negócio é um fel, é amargo. E as pessoas falam assim, nossa, mas por que é tão amarga? Porque elas têm a referência daquela azeitona que ela compra em vidro. Como aquela azeitona fica tão gostosa de comer, isso aqui parece que você está comendo um patê de jiló. Verde. Não, mas o que acontece é o seguinte, Bruxa, essa clorofila que está aí, acho que é oleopental, oleocantal, tem umas substâncias na azeitona que dá o amargor e a picância, né? Eu não lembro, acho que é isso, oleopental, oleopina, algo parecido com isso. E a clorofila, que dá essa sensação de como se fosse comer uma banana verde, né? Sim. Até pior, né? E quando você processa, você coloca ela num processo de salga, o que acontece? A gente faz isso para entregar lá no restaurante do Essenza. A gente coloca essa azeitona em tonéis e eu deixo água corrente durante 2 dias. E depois de 2 dias, lavando essa azeitona, tirando um pouco dessa clorofila, a gente coloca numa salga, numa proporção aí de X litros de água, 1 quilo de sal, durante tantos dias e faz uma troca durante 3 vezes. E aí você consegue amolecer essa polpa,
né, que a gente colhe ela um pouco, a polpa mais firme, né, para poder dar crocância na hora de você comer. Então você matura esse produto, retirando um pouco dessa clorofila e dando sensação, né, de salga leve para você poder comer com cerveja, um vinho, um espumante, mas ela direto do pé, mesmo madura, essa clorofila saindo quase toda, ela ainda fica ainda essa... Quer dizer que esse Que não é processo, tanino não, hein? É clorofila. esse processo de deixar ela deliciosa daquele jeito é água com sal. Água e sal. Tem lá uma proporção, mas não importa. Água e sal Água é e sal que e vai tempo. Água e transformar sal e ela. tempo. Numa azeitona Que maturada. beleza, né, Após cara? essa cura, maturação. Um fruto do céu que é amansado com coisas do céu. É muito interessante. Mais uma vez, um item bíblico, sal, né? Para salgar. Exatamente. Para e para fazer a pagar, né? diferença. É da E onde para vem pagar o o salário. salário. Isso aí. Explica uma coisa para mim. Você explicou que era mantiqueira. Agora, você tem um azeite que está branco, outro branco, tem esse negro. Qual a diferença disso aqui? E por que você trouxe essa revista para me mostrar? Na verdade, nós produzimos aqui 3 monovarietais, que são esses rótulos brancos, Coratina, Agrápula, Coroneik. Talvez esse ano a gente faça uma arbequina que você degustou, né? E aprovou. Vai que sai uma monovarietal também, que é só de um fruto. Esse de rótulo preto, a gente queria aproveitar o brand da propriedade como o mais alto do mundo. Então, todas as plantas acima de 1.890 metros foram colhidas, né, num brand de campo, né, todo em 2, 3, 4 dias, né, colocamos aqui 40 pessoas aqui para colher, uma única vez, e demos velocidade na colheita e imediatamente fomos levando para o H na medida que a gente fechava um volume X de quilo para poder a máquina começar a processar pela manhã e até a noite a gente finalizar esse blend de campo do Summit Premium, que é Summit, né, topo, cume, e Premium porque a natureza nos deu um azeite que para o mestre de lagar e da região nunca tinham feito um azeite de frutos com essa altitude. Por surpresa deles, eles acharam um azeite, e eu também, logicamente, achei, não, constatei, um azeite que tinha fruta, densidade em boca, intensidade em nariz e picância amargor, com persistência em boca. Gostaram muito. As plantas já foram colhidas no hemisfério norte, que é Itália, Estados Unidos, que é Califórnia. Tudo que está para cima do Equador. Cima do Equador. Foram colhidas até dezembro, o outono terminou ali tal, quase final de outono para o inverno, já colheram. E a gente começa a colher agora no nosso verão. Então, quando você colhe mais tardiamente, que é o caso deles, e continuam colhendo tardiamente, e a gente colhe aqui, né, no nosso verão, quando eu falo tardiamente, é porque os concursos na Europa começam agora. Então a gente está colhendo e entregando para o concurso. Chegam super frescos. Então a maioria dos concursos não coloca Hemisfério Sul, Brasil, Chile, Argentina, para concorrer com Grécia, Itália. Separam a categorização. Né? Hemisfério Sul, que é o primeiro do Hemisfério Sul, The Best in Show, o melhor da categoria. Ou que é o melhor do Hemisfério Norte, o melhor da categoria. O Evolution, que é esse concurso da Espanha, ele não está nem aí. Ele pega os 2 hemisférios e bota de cima para baixo, quem é de 100 até o 90, sei lá. Eu categoriza 10 primeiros, 20 primeiros ou 100 primeiros. E nós ficamos, como pequeno produtor, ficamos em primeiro lugar. Que maravilha. Abaixo de 2.500 litros, ficamos em primeiro lugar. Um azeite brasileiro com 93 pontos. Esse aqui? Esse aqui. E aquele... O tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Ficou o melhor do mundo. É um azeite do misturado, bicho. Ah, é um azeite da população, é um azeite social. Parabéns. É um azeite que não segrega, todo mundo fez sucesso. Que maravilha, então quer dizer que o Brasil não tem. Quando eu brinco, sempre, todo junto misturado no Brasil. É verdade. Vem todo mundo na galera. Esse é o país na da embarcação. miscigenação. A miscigenação deu certo. E a gente ficou na revista aqui, ó. Nessa revista aqui tem vários chefes, Estrela Michelin, que consultam essa revista na página 41. Fomos publicados aqui, vamos dizer que é a Vogue dos azeites na Europa. Alguns dos nossos prêmios embaixo, não foram todos. Colocamos o nosso rosé também, nosso vinho rosé aqui, o nosso queridinho, bem medalhado desde da sua fase embrionária. E o nosso presunto cru também. Foi o melhor azeite do mundo em 24. 24. Em Maria da Fé, a Serra da Mantiqueira revela o segredo do azeite nacional. Cada gota reflete o trabalho dos produtores em um terroir único. Saborear o azeite Mantiquir de Maria da Fé é sentir a alma da mantiqueira, um tesouro brasileiro. Foto de eu olhando, essas ficou bonita pra caramba. Eu falei, Vanessa, eu não sei o que é mais bonito, eu ou azeitona. Isso tá gravado.